verdade, vamos ler o capítulo 3, do versículo 10 em diante. A recomendação de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejavam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Interessante nós entendermos que essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Pelo menos das que são registradas nos escritos sagrados. Segunda carta de Paulo a Timóteo, ela foi escrita quando Paulo estava preso em Roma pela segunda e última vez. Paulo já estava um tempo antes do seu martírio e ele já sabia disso. Quando nós lemos ali em Atos, no capítulo 20, nós vemos ali uma parte do processo em que Paulo estava se dirigindo para Roma por conta do seu julgamento e o Espírito de Deus já o estava avisando que ele iria e não iria voltar mais. Tanto que ele fala com os presbíteros de Éfeso, que estavam ali com ele, que eles nunca mais iriam ver o seu rosto, porque Paulo já sabia que ele estava indo para Roma e ele não iria voltar. Chegando em Roma, ele está preso, aguardando a sua sentença, e da prisão, então, ele escreve. E esse escrito em especial a Timóteo não é uma carta
enviada para a igreja, é uma carta pessoal, é uma carta pastoral, são instruções do apóstolo Paulo para o jovem pastor Timóteo. Uma das coisas que me chama a atenção aqui é sobre a veemência das palavras que se encontram nessa carta. O sentido de urgência. Uma pessoa que está prestes a morrer não vai perder tempo embelezando um discurso ou uma conversa, ou fazendo rodeios e mais rodeios. Não vai ter a preocupação de não magoar, não ferir, ou não usar palavras que possam causar um impacto demasiado, não. Quando se está à beira da morte ou próximo dela, o sentido de urgência, ele torna-se prioridade. O ser objetivo, direto, claro. É isso que Paulo está fazendo com Timóteo nessa carta. E aqui o capítulo 3 para o capítulo 4 já é o apagar das luzes dessa carta, e nós podemos assim vislumbrar um pouco do que Paulo passou no final do seu ministério. Podemos dizer aqui que o ministério de Paulo já estava cumprido. Ele mesmo vai dizer: terminei a carreira e guardei a fé. Então, o próprio Paulo tinha essa noção de que o seu ministério estava terminando ali, aquela situação. Às vezes, quando eu me pego meditando nessa passagem bíblica em especial, óbvio que considerando todo o contexto da vida do apóstolo, nós vamos ver como que ele está terminando o seu ministério, a sua carreira. Nos moldes que nós vemos hoje, como seria um ministério bem-sucedido na vida de um pastor, de um pregador ou de um cantor? Como que se entende que é ter um ministério bem-sucedido? Igreja cheia, lotada, muitas filiais ou congregações, bom salário, que gere aí, que proporcione conforto, luxo. Há alguns por aí até que andam de jato particular, helicóptero, enfim. Não estou dizendo que seja o pecado, é a questão da comparação. Muitos têm isso como parâmetro para se achar que é bem-sucedido ou não. O porém é que os exemplos bíblicos não corroboram com o tipo de pensamento atual. Houve um grande líder que disse em certa ocasião que ele não conhecia ninguém que fosse próspero, que fosse servo de Deus e que não fosse rico. O círculo de convívio dele, a impressão que eu tenho é que era bem restrito, né? Pois essa é a realidade da minoria, não é a realidade da maioria. Se riqueza, prosperidade é sinônimo de ter uma vida cristã bem-sucedida do ponto de vista espiritual, então 99% aí dos cristãos
não são cristãos. Estão errados, enganados, e tem algo de muito errado em suas vidas. Voltando para o ministério do apóstolo Paulo, não sou eu que estou dizendo, você leia essa carta com mais cuidado e você vai ver como ele termina o seu ministério. Ele termina o seu ministério mais pobre do que era antes. No caminho oposto daqueles que ingressam no ministério hoje e acabam enriquecendo ao longo do seu ministério, ao longo dos anos, Paulo, ele empobrece. Ao longo da vida, as pessoas acumulam amizades, acumulam companheiros de labuta, de trabalho, de ministério. No caso de Paulo, ele teve o seu círculo de convívio esvaziado. Você vai ver nessa carta, Paulo, ele se queixa a Timóteo que ele foi abandonado. Todos os seus amigos, por todos os seus companheiros de trabalho, ficando com ele apenas Lucas. No dia do seu julgamento, ele faz uma declaração em que nós conseguimos perceber nas palavras do apóstolo Paulo o sentimento que aflorou em seu coração. Ele disse: eu fiquei só, todos me abandonaram. Nós estamos falando de um ser humano, de um homem que dedicou a sua vida para a obra de Deus, e a retribuição material foi inexistente para a vida do apóstolo. Pelo contrário, nós iniciamos a leitura aqui e Paulo relembrando a Timóteo quantas perseguições e sofrimentos ele teve que suportar por causa da obra de Deus. O que eu estou querendo transmitir para vocês nessa manhã não é que o ministério de um homem ou uma mulher de Deus que ministra na obra do Senhor não possa haver prosperidade financeira, não possa haver paz e tranquilidade. O que eu quero dizer é que o oposto disso não é sinal de derrota. E quando nós somos levados a pensar dessa forma, significa que estamos nos distanciando do verdadeiro evangelho. Se falta de prosperidade financeira é sinônimo de não ter uma vida espiritual com Deus, então o nosso mestre não deveria ter sido nosso mestre. Pois Jesus Cristo era pobre. Embora vai haver alguns que distorcem a palavra de Deus e vão dizer que Jesus Cristo era rico, ele não era rico. Ele não nasceu em berço de ouro. Filho de pessoas simples, de pessoas humildes, não era rico. Então, o próprio olhar para a vida e o ministério de Jesus Cristo já vai nos demonstrar o quê? Que não tem nada a ver com a percepção humana de riqueza e prosperidade. Não há essa associação. Pois que o próprio Cristo foi crucificado na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, e pasmem. Isso, aos olhos do mundo, é um sinal de derrota. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com uma seguidora daquela seita Wicca, que se denominam bruxas, e conversando, e eu pregando para ela, e ela falou para mim que Jesus Cristo era um derrotado, porque não conseguiu cumprir a sua missão.
que era a missão de salvar o mundo, mas na verdade ele acabou morto, crucificado em uma cruz. Essa distorção é o tipo de visão que está baseada no materialismo. Ou seja, não há ali as evidências de prosperidade financeira, então entende-se que a pessoa não é próspero, que a pessoa é derrotada, está fora do propósito, perdeu, não conseguiu cumprir aquilo que foi proposto. Nós vemos em todo o ministério de Paulo ele lutando contra esse tipo de compreensão. Embora nós vamos ver ele defendendo que o obreiro é digno do seu salário, quem prega o evangelho deve viver do evangelho, nós vamos ver todas essas coisas. Mas ele mesmo, em diversas ocasiões, trabalhava para poder prover o seu sustento, para não ser pesado para a igreja. Havia lugares em que a igreja conseguia manter o apóstolo com seus cooperadores, mas havia lugares que não tinha como, não tinha condições. Então ele trabalhava. Hoje, muitas vezes, quando um pastor ele tem o seu serviço secular, ele precisa de trabalhar para prover o teu sustento, e tem um ministério na igreja que não é integral na obra, muitas pessoas dizem que ele está errado. Mas o próprio apóstolo viveu dessa forma. Então, quem é que está errado? Há um erro de concepção na mente das pessoas, que tentam materializar e enxergar as coisas de uma forma material que está distorcida, está fundamentada em padrões que não são bíblicos. Não estou dizendo que uma pessoa não possa viver integralmente pela obra, não é isso. É o condicionar a vida espiritual dessa pessoa ou seu ministério com depender ou não da obra, ou viver ou não integralmente da obra. Nós vemos que o ministério de Paulo hoje, nos moldes de hoje, seria considerado um ministério falido. Ministério falido. Pobre, abandonado pelos amigos, preso. Imagine. Um pastor, líder de uma igreja, numa situação como essa, preso. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Há muito mais coisas entre o céu e a terra do que nós conseguimos enxergar. A ótica de Deus para a vida espiritual, ela é muito diferente do que a percepção humana. Os homens tendem a julgar por aquilo que eles conseguem observar. E ainda tem que tomar cuidado, porque muitas vezes esse julgamento está deturpado por causa de um preconceito que já existe na mente humana. Nós vamos ver aqui Paulo dando instruções importantíssimas para Timóteo. Ele vai suplicar na presença de Deus, é o capítulo 4. Na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, sua manifestação e por seu reino, que o exorto solenemente.
Paulo usa de palavras bem fortes para poder exortar a Timóteo, tipo, preste muita atenção no que eu vou falar agora, porque são minhas últimas palavras. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija e exorte com toda paciência e doutrina. Embora Timóteo ainda fosse jovem, nessa época, ele era de extrema confiança, porque ele era criado desde pequeno na religião judaica e ele então conhecia a palavra de Deus. E ao se tornar discípulo do apóstolo Paulo, então ele diretamente aprendeu de Paulo. Tanto que Paulo depois vai dizer assim: você sabe muito bem de quem você aprendeu o evangelho, você aprendeu de mim. É como se Paulo estivesse passando o bastão e dizendo: Timóteo, eu estou terminando por aqui, agora você continua. O que você tem que fazer é pregar a palavra a tempo e fora de tempo, é doutrinar, é corrigir, é exortar, é ter compromisso com a palavra. Hoje, às vezes, nós temos algumas dificuldades. Quando você vai em algum lugar, ou de repente você liga num programa de televisão ou de rádio, nós não conseguimos perceber esse compromisso com a palavra. Não são poucas e não são raras, são muitas as pregações, estudos, músicas que são voltadas para poder massagear o ego das pessoas. Esse é um movimento que nós o classificamos de humanismo. Nós podemos classificá-lo também de antropocentrismo, ou seja, o homem no centro. Quando que na verdade deveria ser cristocentrismo, Cristo no centro. Hoje nós prestamos atenção em algumas músicas, elas são direcionadas não para Deus, são direcionadas para o público ouvinte. No intuito de massagear o ego dessas pessoas. E algumas vezes, nós já presenciamos, né? Podemos perceber músicas que incitam até a disputa entre pessoas. Enquanto Cristo no seu evangelho ensina a amar o teu próximo como a ti mesmo, se alguém te bateu na face, oferece a outra. Se alguém quer que caminhe 1 milha, caminhe 2. Nós vemos pessoas dizendo assim: não me ajudou quando eu estava na prova? Quando Deus me levantar e colocar no palco, você vai ficar olhando. Aí você vai se arrepender de não ter me ajudado, porque agora eu estou bem. Estou parafraseando, tá, irmão? Vocês sabem do que eu estou falando. Músicas que são voltadas para a pessoa, não para Deus. Vocês sabem que eu não estou falando isso a primeira vez aqui, eu sempre falo isso. Cuidado com músicas. Cuidado com a letra de algumas canções. Devem ser cristocêntricas. Cristo deve ser exaltado, e não um homem.
Nós vamos ver que existem pregações e estudos que são claramente voltados para o ego das pessoas. Hoje, pasme, existe até stand-up gospel. Esses shows de piadas, já tem o gospel também. Alugam-se casas de festa, algum bar, ou restaurante, alguma coisa, até mesmo em templos, e vai ali o comediante gospel para poder contar piadas, para poder ser um entretenimento para aquelas pessoas. Cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Não podemos unir o santo ao profano, fazer piadas com passagens bíblicas, com personagens, com situações da Bíblia e a pessoa colocar aquilo de forma jocosa. Cuidado. Tome muito cuidado com isso. Nós vamos ver que no versículo 3, Paulo vai fazer uma advertência para Timóteo, que talvez para nós tenha mais significado do que para o próprio Timóteo no seu tempo. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Quando nós falamos de sã doutrina, algumas pessoas vão imaginar assim, ele está falando de uso e costume. Quantas vezes eu presenciei pessoas que olham um cristão e pela sua veste eles dão uma determinada sentença: esse irmão ou essa irmã anda na doutrina, por causa da roupa. Mas quando nós falamos de sã doutrina na palavra de Deus, vai muito além do que a forma como a pessoa se veste. É todo um escopo de vida social, familiar e espiritual. Não é pela aparência, porque a aparência engana, porque a própria palavra de Deus vai dizer que eles vêm, falando dos mercenários, dos falsos mestres, ele vem, são lobos em pele de ovelha. O próprio Jesus, quando repreendeu os fariseus, ele disse o quê? Eles se vestem em forma de santidade, toda a sua aparência é uma aparência de santidade, mas por dentro, por fora, um sepulcro caiado, adornado, embelezado, por dentro, cheio de imundície. Então você está dizendo que uma pessoa que anda, conforme eles entendem aí, com uso e costume, e guarda essa cultura, essa tradição, não é isso. Ande do jeito que a pessoa quiser. Se a pessoa serve a Deus com um coração puro, e ele acha que ele tem que andar com blusa aqui, ou um vestido com a manga aqui, arrastando no pé, não quer cortar o cabelo e faz isso para a glória de Deus, amém. A pessoa tem que servir a Deus com o coração puro, aberto. O problema é quando a pessoa acha e entende que isso é a forma que ele tem que servir a Deus e sai apontando o dedo e falando mal de todo mundo que não anda igual ele. Ei, a graça de Deus, ela é multiforme. Ok?
a Igreja de Jesus Cristo não foi fundada no Brasil. A Igreja de Jesus Cristo, e muitas das denominações que estão aí, são recentes, historicamente falando. A igreja está perto dos seus 2000 anos de história. Vamos arredondar. 2000 anos de história. E tem gente que acha que em 1950 é que a verdadeira igreja se levantou no mundo. Porque ali tem uma doutrina mais rígida, um ensinamento mais rígido. Isso não tem nada a ver, irmãos. Pecado é pecado e é inegociável em qualquer lugar do mundo. Transcende e ultrapassa qualquer barreira cultural. Prostituição é pecado em qualquer lugar do mundo. Adultério é pecado em qualquer lugar do mundo. Blasfêmia é pecado em qualquer lugar do mundo. Roubar, dar falso testemunho e por aí vai. Agora, existem alguns aspectos que são aspectos culturais e locais. São aspectos culturais e locais. Em alguns casos não há problema de se observar, é uma cultura local. Se ela não for contra a palavra de Deus, não tem problema fazer uma observação. Mas se for contra, a palavra de Deus não deve ser observada. Nós vemos isso na palavra de Deus. Os gentios começam a se converter. Vêm os cristãos, que são os judeus, e começam a dizer, eles agora têm que observar a lei. Eles agora têm que observar aspectos da nossa cultura, vestimenta, comida, forma de se comportar e tal. Todas essas coisas que eram aspectos culturais dos judeus, que não tinham nada a ver com o evangelho. E começou a causar um cisma dentro da igreja, uma divisão de opiniões, uma divisão de entendimento, ao ponto que foi necessário que se fizesse o concílio, o primeiro concílio da igreja. Está lá em Atos 15, 16. E nesse concílio ficou resolvido, segundo a palavra dos apóstolos, por determinação do Espírito Santo, segundo os apóstolos, por determinação do Espírito Santo, que aos gentios fosse proibido comer a carne sufocada, a participação em cultos idólatras e a prostituição. Essas 3 advertências foram dadas para os cristãos gentios. Essas coisas são proibidas. Esse é o parâmetro para nós, que somos gentios, nós não somos judeus, nós não temos a cultura dos judeus. E hoje isso nem tem mais importância. Talvez para aquela época tivesse uma maior relevância, porque a igreja saiu do meio dos judeus. Para nós hoje não há mais essa relevância. E quando nós vemos então pessoas que estão preocupadas com um estereótipo, irmãos, a aparência é importante. Não estou dizendo que não é. É importância. É importante um cabelo cortado, uma barba feita, uma roupa arrumada, bem alinhada. Não andar de forma lasciva, não se vestir de forma sensual, a provocar desejo em outras pessoas. Tudo isso o cristão ele tem que observar. Mas não tem um parâmetro definido especificadamente. Como, por exemplo, eu já ouvi dizer que há algumas igrejas por aí que proíbem até mesmo roupas coloridas.
Então, se você tiver uma roupa com estampa colorida, você está em pecado. O paletó dos obreiros não pode ter aquela rachadura. Não sei como é que chama, aquele vinco que tem atrás. Não pode ter, tem que ser costurado. Se tiver, pecado. E não pode ser colorido também, tem que ser cor neutra. Então já estou errado, né? Porque eu tenho um terno vinho, né? Já estou arrebentado aí. Isso são doutrinas de homens. E a doutrina dos homens, o próprio nome já diz, ela é de homem. Ela não dura, ela não perdura. Eu lembro que quando eu era criança, usar bermuda, camiseta era pecado. Se tivesse dormindo de bermuda e camiseta e o arrebatamento acontecesse, nós ficaríamos. E crescemos com isso na nossa mente. Mas uma coisa que eu não entendia, e uma vez eu perguntei ao pastor, eu ainda era um adolescente, e o pastor não soube me responder. Eu perguntei por que o jovem usar a bermuda é pecado e as irmãs usam a saia no joelho e não é pecado. Qual é a diferença? Ele não soube responder porque não tem argumento bíblico sólido. Outra coisa, a televisão é pecado. A televisão não é pecado. O mau uso dela pode fazer você pecar. Então eu não vou ter televisão em casa. Se você não tem controle sobre a sua vida a ponto de não assistir determinados programas, determinados canais, é melhor que você jogue ela fora mesmo. É melhor entrar no céu sem televisão do que ir para o inferno com televisão e tudo. Vocês estão entendendo? Aí a televisão é pecado. Vamos lá. Aonde há mais facilidade de você encontrar conteúdos inapropriados? Na TV ou na internet? Fala para mim. Tem certeza? A internet toda hora nos bombardeia com conteúdos. O que você tem que fazer? Passa, não clica. Pula, não clica. É algum perfil, é algum site? Bloqueia, nem entra. Normalmente tem um botãozinho em cima ali que você pode bloquear. Bloqueia, não aparece mais. Isso vai da sua conduta pessoal com Deus. Então, o que eu tenho que fazer agora? Por causa do risco, então eu vou proibir que se tenha televisão, que se tenha internet ou qualquer outro meio de comunicação. Adianta? Vocês querem ver só uma coisa? Jesus falou assim: se um homem olhar para uma mulher e no seu coração ele desejar essa mulher, ele já adulterou. Sim ou não? Ele disse isso ou não? Disse. Por quê? Porque a intenção do coração é que conta para Deus. Por quê? Porque embora de fato ele não cometeu o pecado, mas no seu coração, hipoteticamente falando, se houvesse aquela oportunidade, ele cometeria o pecado. Então, para Deus, já cometeu. Se uma pessoa está com o seu coração desejoso de consumir uma programação inapropriada, mas ele não faz porque ele não tem a televisão ou o computador em casa ou a internet, que seja, mas ele queria ver. Para Deus, já está vendo. Então, quando Jesus diz que o caminho do reino de Deus é um caminho estreito e uma porta estreita, é por causa disso, porque vai muito além das aparências exteriores, é muito além do estereótipo, irmãos, vai muito além do que a forma como nos vestimos. Tem a ver com o nosso coração, aquilo que está aqui, ó.
E às vezes, as pessoas são mestres disso, de não demonstrar. Está podre por dentro, mas por fora está o santão, a santona. Mas Deus conhece. Paulo, no capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação, e por seu reino eu exorto solenemente. Uma outra coisa interessante aqui. Deus há de julgar os vivos e os mortos. Todas as pessoas vão comparecer diante do julgamento. Há algumas doutrinas por aí que são baseadas no escapismo. Então eles vão dizer que quem for arrebatado à igreja de Deus não será julgado. Eles dizem que vai haver um tribunal de exceção separado, que seria o julgamento de Cristo. Fazem essa separação. O julgamento é uma coisa só. Quando nós olhamos na palavra de Deus e nós analisamos, nós vamos ver que é um só julgamento. Vivo e mortos, igreja e ímpios, anjos e demônios, todos ali diante do trono de Deus. A diferença é que aqueles que estão em Cristo Jesus não serão condenados. E a nossa absolvição está baseada nos méritos de Cristo na cruz do Calvário, porque ele recebeu já o pecado e a condenação no meu e no seu lugar. Quando nós cremos nele, ocorre a justificação. Os nossos pecados recaem sobre ele e a justiça do Filho de Deus recai sobre nós. E quando Deus olha para nós, ele vê o seu Filho Jesus Cristo. Merecedores da condenação, porém, Cristo pagou em nosso lugar. Seremos julgados, mas não seremos condenados. Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diferentemente dos ímpios, diferentemente daqueles que vivem na igreja, mas que não são cristãos de verdade, o coração está longe. Serão julgados e diante de Deus, Deus não vai ter ninguém por inocente. Pode falar. Amém. Destacar uns pontos aí. A questão da instrução de Paulo para Timóteo sobre manter a sã doutrina. Ou seja, o que ele aprendeu em verdade pela palavra, além de viver, cumprir e ensinar. Aí tu até questionou aí, comentou que Paulo, sabendo já, né, da sua morte, ele procurou escrever as cartas sem dar desvios, de modo muito direto e objetivo, né? Mas eu consigo observar que a vida de Paulo foi assim, bem objetiva, bem direta. Ele sabia o que pregava, o que vivia. Teve uma experiência muito grande com o próprio Jesus, enfim, né? Então, Timóteo foi instruído assim. Mas se a gente olhar bem, toda pessoa que é cristã, que compreende bem a palavra, ela tem que procurar viver de modo bem consciente das coisas que está fazendo. Até digo em questão de doutrina. A própria palavra de Deus em si é uma doutrina, né? A gente sabe que ela é bem estreita. Mas tem pessoas que fazem questão de observar lugares, né, templos, em que possa, sim, haver uma doutrina escrita sobre roupas, alimentos. Gosta de rédea humana. Aquela pessoa, assim, se for numa igreja em que não se prega contra a vestimenta, contra a comida, contra costumes,
a pessoa acha que ela não está vivendo o evangelho. Enquanto, na verdade, a doutrina está na mão dela, que é a Bíblia, que é a palavra. Então, assim, andar em sã consciência, viver em sã consciência, é ter a certeza de que tudo aquilo que nós estamos fazendo está procurando agradar a Deus e não é aos homens, né? Então, assim, uma pessoa que realmente é cristã, a gente não precisa ficar toda hora advertindo, falando, avisando. E tudo que ela faz, que nem o senhor disse aí sobre a questão de observar ou não quem é cristão, são as atitudes dela e as palavras dela. A gente vai saber se realmente por dentro ela também está moldada, ela foi trabalhada. Porque a gente vai conhecendo certas pessoas e, infelizmente, a gente não se depara com frutos dignos na maioria das vezes. Eu não estou falando que a pessoa não erra, a pessoa erra, eu erro. Mas, enfim, na maioria das vezes, os frutos dignos não aparecem. Então, é questão de observar mesmo, sempre, 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 que a gente possa estar com essa sã doutrina na nossa mão, né? Sem questão de... a nossa mente, né? Em questão de ficar independente da lei do homem. Amém. Sim. Uma coisa que a gente não deve confundir também, o tempo das pessoas não são o mesmo. O tempo de assimilação do evangelho, o tempo de libertação dos pecados, dos vícios, e vício aqui não é só drogas, é vício de comportamento, não são o mesmo. Tem pessoas que se convertem num dia, no outro dia é outra pessoa. Já há algumas pessoas que levam mais tempo. É como uma escada, aos poucos ele vai galgando os degraus e ele vai então se purificando, sendo liberto daqueles vícios, daquela prática. E não quer dizer que a pessoa não seja cristão, não quer dizer que a pessoa não seja alcançada por Jesus Cristo. É apenas uma questão de tempo diferente. Algumas pessoas nós vemos um agir mais rápido e outras nós vemos um agir um pouco mais lento. Isso é uma percepção que nós temos de observação, tá? Inclusive há pessoas que da nossa ótica humana nós podemos até entender que demora muito. Por exemplo, uma pessoa levar 15 anos para conseguir parar de fumar. Crente na igreja, participa dos trabalhos e tudo, está ali na oração e tudo, e leva 15 anos para conseguir abandonar um vício. Isso não quer dizer que essa pessoa está condenada ao inferno. É uma pessoa que está lutando contra um vício, contra uma situação, e nós não temos, não foi dada a nenhum de nós autoridade para poder condenar essas pessoas. Ok? Vocês entendem isso? Diga. Eu vou te responder com uma coisa que Jesus disse. O que contamina o homem não é o que entra da boca para dentro, mas é o que sai da boca para fora. Comida e bebida em si, por si, só o alimento ou a bebida, não há pecado nisso. O problema é aonde você está comendo e você está bebendo. Então, o conselho que eu dou, eu não posso falar mentira. Se eu disser para você que a bebida alcoólica é pecado,
eu estou mentindo porque eu sei que biblicamente não é. E se nós formos entrar para dentro da Bíblia, há pessoas que vão até se escandalizar com Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o conselho pastoral que eu posso dar é o seguinte: nós temos uma cultura que já está arraigada dessa forma, que entende que o uso de bebida alcoólica é um erro. Culturalmente falando, se você é um cristão, você for lá num botequim e você consumir a bebida alcoólica, o que vão falar de você? Os ímpios. Hã? Vão falar, crente bebendo? Vão se escandalizar. Então, o pecado não está em si no líquido, está no mau testemunho que você está causando. Então, esse é o meu aconselhamento. Fuja da aparência do mal. Uma outra coisa que a gente deve observar, Marquinhos. Há pessoas que vieram do mundo e tiveram problemas com bebidas e drogas. Essas pessoas não podem nem sentir cheiro. Então vocês imaginem, essa pessoa vai lá, toma um golinho sem álcool e bebeu, isso vai ativar um gatilho nessa pessoa e ela vai ter uma recaída, mesmo que for uma cerveja sem álcool. É perigoso, perigosíssimo. Então, o meu conselho, qual é o conselho que eu dou? Não faça uso. É pecado? Não é, mas pode vir a ser. Pode vir a ser. Então, o conselho que eu dou, o Denis dá, é se abstenha. Então, no seu caso, você fez o correto. Por quê? Porque você tem uma história pregressa, você está ali e se o Espírito de Deus te incomodou, meu amigo, mete o pé. Uma questão aqui de consciência. Porque você imagina, se a minha consciência, eu que sou falho, me condenar, imagina Deus. Não é verdade? Então, se a nossa consciência nos condenar, não faça. Não faça. Em si, os alimentos não são pecados, mas podem proporcionar escândalos, recaídas, uma série de outros problemas, como, por exemplo, descumprimento de lei. O cara vai lá, toma meio copinho de cerveja e sai para poder dirigir. Ele está cometendo uma infração de trânsito, um crime. Então, tem todo um escopo, né, uma variável nisso aí que pode gerar problema. Então, o meu conselho é que se abstenha. Pode dar problema? Então, corta pela raiz. É a mesma coisa, por exemplo, com o uso de televisão ou internet. Não consegue ter controle? Não tenha. Corta. Não faça uso. Eu vou fazer uso e passa ali, de repente aparece uma propaganda de uma mulher naquela situação e tal. Aí a pessoa acaba entrando em site pornográfico, enfim, aquilo ali destrói a vida espiritual e emocional da pessoa. Já tem estudos sobre isso, Marquinhos, que dizem que o vício em pornografia é pior do que o vício das drogas. Tem gente que acha que é só entorpecente que vicia, né? Não. Tem várias formas da pessoa se viciar. Então, o meu conselho para a igreja é que se abstenha. Deu para entender? Amém. Pastor, é o seguinte, eu acredito que a pessoa que conheceu a palavra de Deus e procura vivê-la de um modo bem genuíno, não 100%, a gente não consegue, mas enfim, é que nem eu olho para o Senhor. Eu acredito que no teu coração tem um desejo de discipular alguém, né, de passar aquilo que o Espírito Santo já te deu e a pessoa próxima você vir compreender e também expressar um pouco do que o Espírito Santo te deu. Então, uma pessoa que conhece realmente o Evangelho, ela tem esse desejo de discipular alguém, tá? A questão maior é sobre ministérios. Se eu conheço bem a palavra de Deus e eu sei que algumas coisas implicam em atrapalhar a igreja, isso no campo ministerial, tá? Serve tanto para homem ou para mulher. Se eu sei que a pessoa não tem um nível bom de conhecimento, se eu sei que a pessoa não tem uns bons palavreados,
né, lhe falta adquirir mais estudos, se eu sei que a pessoa não consegue, de uma certa forma, mudar as suas vestimentas, a pessoa não toma as atitudes, ou até mesmo se eu sei que a pessoa não está conseguindo evitar escândalos na vida, né? Eu fazendo parte do ministério de uma igreja, de uma denominação, é mais fácil para mim, já que eu tenho esse desejo de discipular alguém, conversar com essa pessoa, mostrar para ela qual a direção, ver as mudanças, enfim, trabalhar em cima dessa pessoa. E hoje em dia, a gente não observa muito isso, né? A gente observa muitos líderes de ministérios, parece que pega qualquer um só porque a pessoa canta bem, fala bem, ou é bem extrovertido, ou porque a pessoa tem uma boa aparência, enfim, vai colocando no altar e deixa rolar. Acho que você já entendeu a minha pergunta, né? Dízimo alto. Não, porque tá com o evangelho no coração, quer discipular. Então eu consigo olhar pelo menos os pastores bem instruídos pelo Espírito Santo, a ponto de discipular os seus, principalmente do ministério. Mas, infelizmente, não é isso que a gente está vendo. Né? Eu falo até por mim. Tá? E eu não falo por mim por causa do local, eu falo por mim por causa do geral. Tá? Então, enfim, eu chego muitas das vezes a duvidar de muitas lideranças. Não da liderança que a pessoa tem, mas das atitudes. Enfim, é isso que eu queria expressar. É. Então, assim, dentro daquilo que o Marquinho colocou, é uma coisa interessante e pertinente. Interessante e pertinente. Eu já ouvi dizer que determinados tipos de atitude que se você fizer, você vai para o inferno. Como, por exemplo, usar uma bermuda, você perde a salvação. Você imagina você colocar isso na cabeça de um jovem? Eu não sei vocês, mas na minha adolescência eu passei por um período em que eu tive raiva de Deus. Experiência pessoal. Uma vez meu pai pregando para mim, eu falei, pai, deixa eu ir para o inferno. Eu não quero saber desse Deus. Esse Deus, ele é muito vingativo. Deus que me joga no inferno por causa de uma bermuda. Ah, estivesse andando pelado, tudo bom. Uma bermuda. Não tinha essa compreensão ainda. Enfim, uma época de revolta, né, que juntou aí com alguns maus entendidos da doutrina de homem, achando que era a doutrina de Deus, houve toda essa confusão. Mas o que eu quero dizer a vocês é que, graças a Deus, Deus cuidou de mim e conseguiu me esclarecer a tempo e não permitiu com que coisas piores tivessem acontecido. Houve um período em que a televisão era proibida e quantas pessoas foram excluídas da igreja por causa da televisão? Hoje, aquele que excluía as pessoas por causa de televisão, na casa dele tem televisão. Inclusive, houve uma época que tinha 3 em casa. Então, peraí. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Foi Jesus Cristo que disse isso. Como que assistir televisão em uma época é pecado e depois não é mais? Isso é de Deus? A palavra de Deus, ela é eterna. Isso é doutrina de homens. Hoje está liberado. Vamos rebobinar. Lá na época que estava sendo excluídas as pessoas. Hoje os jovens podem usar bermuda também. Naquela época era excluído. Quantos foram para o mundo, se perderam nas drogas, no alcoolismo, morreram desviados? Cada um vai prestar conta da sua alma, sim. Mas a negligência dos líderes vai ser levada em conta também. Porque as pessoas foram levadas a desistir da caminhada por doutrinas de homens. As irmãs, então, nem se fala. Dá pena. Dava pena naquela época. Não podia nada.
Nada. Só podia ter uma língua de 10 metros. Isso aí era liberado. Agora, com relação a uso e costume, não podia nada. Se passasse uma base na unha, banco. Brinquinho? Arrebentada. Exclusão. Banco. Disciplina. Ali, ó. Mas aquelas que eram fofoqueiras, que falavam mal da vida de todo mundo, essas aí estava tudo tranquilo. Você está entendendo? As coisas, irmãos, é o que eu disse a vocês antes, tem muito mais coisa entre o céu e a terra do que a gente consegue observar. Doutrinas de homens, não são doutrina de Deus. Mas a denominação se reuniu, fizeram uma votação e resolveram que a igreja vai ter um costume, um uso e um costume. Ok, beleza. Então, que fique claro que isso não tem a ver com doutrina bíblica, tem a ver com uma resolução do local em que eles entendem que eles querem ser assim. E quem estiver ali tem que seguir aquilo ali. Tem que obedecer. Mas que não se fale mentira. É Deus que está mandando. Não. Nós entendemos que assim é melhor, pelos nossos motivos, e agora é assim. Acabou o problema. E que se siga dessa forma. Só não venha dizer que é bíblico, que aí já é mentira. Fala, Mauro, que eu tenho que terminar. Quero dar uma dica nisso daí que o senhor acabou de falar, pastor. Coloca uma caixinha ali perto ali, se o ministério decidir, para quem subir no altar, deixar o celular dentro da caixa. Seria ótimo, né? Eu sei que vão ouvir, vão ver, porque é importante, não é só aqui não, em todos os lugares. A maioria, todos não, me perdoa. A maioria dos lugares. Na verdade, eu colocaria essa caixinha na porta do templo. Entendeu? Para que todos os membros deixem o celular dentro, porque às vezes você está pregando, cantando, a pessoa está no celular. Enfim, isso aí tem mais a ver com o tipo de culto que a pessoa presta. Humanamente falando, podemos fazer uma resolução dessa, mas eu vou estar extraindo um verdadeiro culto para Deus, se o coração da pessoa está lá dentro da caixinha no celular? Adianta? Se não houver um impacto do Espírito Santo na pessoa, vale a pena? Você partir para um estresse desse, um confronto desse, e no final das contas não vai resolver, porque se a pessoa tiver consciência, ele, quando entrar no templo, ele já coloca no modo avião, ou desliga, ou se de repente tem alguém no hospital, é uma situação muito crítica, deixa para vibrar, senta no último banco, sei lá. Aí é cada um com Deus, cada um sabe da sua vida com Deus. O crente, na verdade, ele tem que ter a Bíblia no coração. Eu penso assim, se está num meio digital ou se é um meio impresso, também não importa, porque tanta gente, só um exemplo, anda com a Bíblia debaixo do braço, né? Biblião debaixo do braço e fazendo coisas que até o diabo duvida. Vocês estão entendendo? Então, assim, o culto a Deus, isso aí é pessoal. Lembra de Caim e Abel? O culto de um foi aceito, o culto do outro foi rejeitado. Eu já falei isso com vocês aqui. Então, quando nós nos reunimos para poder adorar, é óbvio que no meio da igreja vai ter pessoas que estão com a mente longe. Está com a mente no celular, é sinal. Você só pensa, isso aí tem que partir da pessoa. Se a pessoa está preocupada com alguma situação ali, a mente dele não está no culto. Isso é um problema dele com Deus. Ele com Deus. Eu já falei para vocês diversas vezes aqui. Eu não morri na cruz do Calvário
com nenhum de vocês. Eu estou aqui para orientar. Orientar. Eu fico mexendo em telefone? Às vezes eu mexo assim, para botar para gravar, entendeu? E tal. Quantas vezes vieram me falar, fulano está tentando te chamar aí no telefone. Eu falo, meu irmão, estou no culto. Só a hora que terminar. Morreu alguém? Não, então só depois do culto. Às vezes ele fala, fulano está te chamando no WhatsApp, mas você não está vendo. É claro que eu não estou vendo. Estou vendo. O telefone está ali, ó. Está no modo avião. Agora mesmo você pode olhar ali, está no modo avião. Isso sou eu. Ninguém precisa de servir a Deus do meu jeito, não. Cada um serve do seu jeito. Por quê? Porque no dia do juízo final, cada um vai prestar conta de si. Eu estou errado, João? No dia do juízo, cada um vai dar conta de si, irmãos. Diga. Sim. Justamente. Perfeito. Perfeito. Então, assim, é algo pessoal. Nós nos reunimos, precisamos ter ética no culto, reverência no culto, entendeu? Mas ninguém é forçado a nada. Inclusive, a porta está aberta ali. Ó. Não quero ficar no culto, levanta e vai embora. Eu vou falar para vocês que eu já fiz isso de não me sentir bem em algumas reuniões e eu já levantei e já fui embora. Péssimo o meu culto. É um problema meu com Deus. Eu cheguei em determinado lugar, me incomodei com as pessoas e com o que estava acontecendo. O meu culto não foi legal, eu fui embora. Problema meu. Eu vou dizer que está todo mundo lá que não está errado, não. Foi eu. Já aconteceu isso comigo. Numa ocasião, acho que o Marquinhos. Mas, enfim, é uma coisa pessoal, é ou não é? É pessoal. Ele está certo? Não, é pessoal. Se você está certo, se está errado, você vai prestar conta com Deus. Porque tem situações que a gente consegue suportar e superar. Parabéns para nós quando conseguimos. Há algumas situações que a gente não consegue, às vezes falta maturidade. Pode ser que seja isso. Ué, maturidade de poder aguentar determinadas coisas e ficar calado. Porque o culto é pessoal. Mauro, presta atenção, o culto é pessoal. Se eu for ficar olhando para a vida de cada um, ou vocês começaram a olhar para a vida de cada um, como se veste, como se maqueia, como que bota a Bíblia debaixo do braço, o jeito que fala. Irmãos, ninguém fica na igreja não, irmão. Porque aí você vai querer que as pessoas se moldem ao que você acha que é o correto. E nem sempre o que a gente acha que está certo é padrão para todo mundo. Às vezes é um padrão para você, é pessoal. Tem coisas que Deus cobra de mim que não vai cobrar do Marquinho, não vai cobrar do Mauro, não vai cobrar da irmã, mas cobra de mim porque provavelmente é uma deficiência minha. E Deus cobra de mim, mas não cobra do outro. Às vezes vai cobrar do outro uma coisa que eu acho que não tem nada a ver. Eu vou falar assim, mas isso aí não tem nada a ver, mas o Espírito de Deus cobra dela, porque para ela é uma deficiência. Então, irmãos, cada um, tá? Eu não estou relativizando, eu só estou dizendo que a graça de Deus, ela é multiforme. Diga, irmão.
Não. É. Não está errado, não. Isso, infelizmente, às vezes acontece. Tá? O que nós temos que vigiar é para que nós não estejamos na posição daquilo que nós entendemos que é errado, né? Cuidar para isso. Paulo, ele vai dizer que nos últimos dias, não suportariam a sã doutrina. Quando nós olhamos para os dias que nós estamos vivendo, e eu ouço rádio, fico ali vendo ali as músicas, as pregações, debates. Confesso para vocês que às vezes eu tenho que desligar, eu não aguento. Algumas palavras. Ah, você é melhor? Não é questão de ser melhor. Ninguém pode me acusar disso aqui, porque eu já dei oportunidade para todo mundo que está aqui. Já dei ou não dei? Não já? Já, para todo mundo. Eu sento para ouvir vocês ou não sento? Sento. Prefiro ouvir vocês do que ouvir muitos pastores aí que estão ensinando em rádio e televisão. Sim, porque na maioria das vezes, salvo algumas exceções, como o João pontuou, na maioria das vezes, nós vemos pessoas que estão com sinceridade diante de Deus e estão trazendo algo para a edificação. Diferente de alguns lugares que nós vemos literalmente que a palavra é tendenciosa. Eu já falei isso para vocês alguma vez, eu estive em uma denominação, fiquei ali alguns anos e eu estava morrendo espiritualmente por falta de alimento. Uma igreja que é considerada a igreja da palavra, mas a palavra é totalmente tendenciosa. Era só vitória, 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 vitória. Ou seja, vida nesse mundo. Chega num ponto que se você falar assim, arrebatamento, a pessoa sente até arrepio. Ir para o céu, tá tão bom aqui, tem casa na praia, tem carro novo, tem dinheiro na poupança, curtir um pouquinho mais. Eu já ouvi um pastor falando isso. Para mim está ótimo aqui. Se Jesus quiser demorar bastante tempo, ele pode demorar, porque para mim a vida tá boa. Eu ouvi, ninguém me contou não, eu ouvi o cara falando isso. Ao ponto que se chega, estão com as suas vidas completamente arraigadas com as coisas desse mundo. Ou seja, em vez de ele criar raízes no céu, ele está com as raízes dele plantadas aqui na terra. Doutrinas, hoje você vê aí, tem aí os coaches, né? São aquelas pessoas que vêm para dar aquelas palestras, colocam isso nas pregações, autoajuda. Autoajuda, vem inflar o ego da pessoa. Toda vez que o ser humano for buscar em si, força para poder vencer, ele vai se arrebentar. Nós temos que buscar força e orientação em Deus. Está aqui a sua palavra, o Espírito Santo, em uma vida de oração, em uma vida de busca, de santificação. Eu não tenho que buscar em mim. Olhe para dentro de você mesmo, eu vou achar o quê? Se eu tivesse alguma coisa em mim que desse para aproveitar, não precisava do Espírito Santo vir para me convencer, para me libertar, para me santificar. Precisava. Então nós temos que tomar muito cuidado com determinadas coisas, principalmente com doutrinas. Há pessoas que foram embora porque não suportaram a doutrina. E qual é a doutrina que as irmãs têm que usar burca? Não, vocês nunca me viram falar isso.
O que eles não suportam aqui é quando a gente fala contra o pecado. E isso é insuportável. Por quê? Porque confronta. Quando a pessoa ouve, por exemplo, do ensinador dizendo que você não tem mérito nenhum na salvação. Nenhum. Isso, para o ser humano, humanamente falando, é insuportável, porque o homem, ele quer de alguma forma ser o centro das atenções. Ele quer participar de alguma forma. E quando você tira isso dele e lança sobre Cristo, há algumas pessoas que não suportam. É insuportável para algumas pessoas. O mérito é todo de Cristo. Somos confrontados a ter uma vida de santidade, a uma vida de busca ao Senhor, de oração, de jejum, de santificação, de afastar do pecado. Isso para algumas pessoas é insuportável. Há pessoas que querem vir para a igreja, mas não querem ter mudança de vida. Isso eu estou falando de forma geral. É por isso que nós vamos ver que há tantas denominações. Já repararam nisso? E cada denominação tem uma característica. Se isso ficasse só na área espiritual, né, ou algumas questões denominacionais, apenas de característica que não influenciasse na vida espiritual, ok. Só que o que nós estamos vendo hoje é que, por exemplo, que já tem igreja até que aonde é permitido fumar maconha. Então você pode fumar, se você fuma o seu baseado, você pode ir para aquela igreja ali e ali está tudo certo, está tudo liberado. Há igrejas onde é permitido o homossexualismo. Homem com homem, mulher com mulher, vai ali naquela igreja, no Rio de Janeiro, inclusive, tem. E está tudo certo. Amontoam para si, olha o que Paulo diz, amontoarão para si doutores conforme os seus próprios desejos. Eles não vão suportar essa doutrina, vão ter comichão nos ouvidos, é como se estivesse recebendo agulhada no ouvido. Eles não suportam a palavra de Deus, eles têm que ir para um lugar aonde se pregue algo que seja adequado para o estilo de vida que ele vive. Nós vemos que na vida do apóstolo Paulo, ele passou por poucas e boas. E o ministério do apóstolo Paulo, ele vai na contramão do que muitos entendem hoje, do que seja um ministério bem-sucedido. Hoje, se Paulo fosse hoje, ele não seria reconhecido como um apóstolo, como um homem de Deus, não seria reconhecido como alguém que teve um chamado e um ministério. Isso aí é fato. Não na nossa cultura, que nós temos hoje, cultura materialista. Porque se o irmão chega de ônibus para poder pregar, as pessoas olham para o camarada com um olhar torcido. Mas se o cara chega num carrão do ano, é homem de Deus, é mulher de Deus, a coisa muda de figura. E não é por aí. Então não pode ter carrão. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não pode se haver um julgamento de aparência. Vocês entenderam?